Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de evangelização. Antes de dar início a esse vídeo maravilhoso, já se inscreva no canal, deixe o like de vocês para avaliar esse vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos, não se esqueçam de acionar o sininho também aqui embaixo para que você não perca nenhuma notificação que chegue no canal. Então, povo de Deus, eu vou falar um pouquinho para vocês nesse vídeo sobre o corpo incorruptível de Santo Padre Pio de Pietrelcina. Santo Padre Pio foi um grande santo, da nossa Igreja Católica, todo mundo sabe, conhece a sua história maravilhosa e linda de oração, santidade, um homem que viveu todo o amor de Deus aqui nessa terra. Um homem que dizia para o Senhor: Senhor, se possível, dai para mim todas as dores do mundo. Mas ele falava assim: eu estou sendo egoísta, Senhor, porque eu não sou merecedor de tudo isso. Então, um homem que se colocava diante de Deus com o coração humilde, aberto para receber as chagas do Senhor. E recebeu todas as chagas do Senhor. Foi perfurado seu peito, seus pés, suas mãos. Santo Padre Pio foi um grande santo da nossa Igreja Católica. Santo Padre Pio exalava o perfume de Cristo, como relata muitos estudiosos, médicos, cientistas, bispos, padres que o estudavam. Diziam que ele exalava um perfume sobrenatural. Santo Padre Pio sofreu por anos também a temperatura em 48 graus, tanto que termômetros normais eram colocados nele e esses termômetros explodiam. Tão alta era a febre de Santo Padre Pio. E muitos estudiosos nos relatam que essa temperatura altíssima era porque ele amava muito a Nosso Senhor. Então o amor dele era tão grande que o corpo dele incendiava de tanto amor por Jesus, como incendiava de Santa Gemma Galgani, outra santa da nossa Igreja Católica, que em adoração a Jesus Eucarístico, muitos e muitos fiéis, o pessoal do convento mesmo, viam o corpo dela todo em chama, pegando fogo em suas vestes. Tanto era o amor dessa santa ao nosso Senhor Jesus quando ela estava em adoração profunda. Então eu vou falar para vocês agora um pouquinho, mais um pouquinho sobre a vida de Santo Padre Pio, um santo que passou aqui o Calvário aqui na terra e mesmo assim guardava tudo no coração e amava Deus ainda mais e mais e mais. Então a exumação do corpo de Santo Padre Pio de Pietrelcina aconteceu, vocês viram recentemente nos jornais, foi televisionado, a abertura do caixão de Santo Padre Pio, e foram estudados por N padres, bispos, doutores e tudo mais. Então veja agora o que falou Gabriele, um dos estudiosos, quando abriu o caixão de Santo Padre Pio, ele relatou: a pele do rosto ainda existia, ainda havia orelhas e lábios, havia barba e bigode, não havia mais olho e nem nariz. A cabeça, tronco e a bacia estavam em boas condições. Os membros inferiores estavam muito deteriorados. O que mais surpreendeu a todos os membros da comissão durante o exame foi o exame do corpo, a ausência absoluta de maus-odores. Sabemos que quando uma pessoa morre, logo, o corpo ele vai acontecer aquela destruição, natural do corpo dentro do caixão abaixo da terra. Então, o Santo Padre Pio, depois de anos, quase 100 anos, que é depois após sua morte,
Foi aberto o caixão recentemente e esses médicos e doutores explicam, né, como estava então o corpo de Santo Padre Pio. E o que deixou eles de boca aberta foi: o corpo não tinha odores nenhum. Aqueles odores fétidos, né, que tem quando abre um caixão de uma pessoa morta, depois de um tempo a pessoa sente aquele odor horrível. E Santo Padre Pio não tinha. Tanto que em vida e santo ele exalava o perfume de Cristo. O médico e os padres que estavam estudando, os bispos, os cientistas, diziam que ele exalava um perfume sobrenatural. E ele não usava nenhum tipo de perfume, somente sabão em pedras para tomar banho. Então era o cheiro de Cristo que ele exalava. Segundo o bispo diocesano, Monsenhor Dominico, que acompanhou a exumação, a parte superior do crânio estava parcialmente esquelética. O queixo estava perfeito e o resto do corpo estava bem preservado. O corpo recebeu alguns tratamentos após a exumação? Perguntam então os nossos cientistas. Sim, o corpo de Padre Pio recebeu tratamentos químicos para permanecer preservado após a exumação. Então, até a exumação do corpo, quando foi aberto o caixão, não tinha nenhum tratamento químico ali. Depois recebeu para conservá-lo. Gabriele revelou que foi aplicada uma solução de elevada concentração de formalina de álcool. O procedimento foi completo com ácido benzínico e essência de turpotina. O corpo foi envolvido em faixas embevecidas em uma solução química embalsadora, com exceção da cabeça. Depois foi colocada sobre um colchão cheio de gel sílica para absorver a umidade. E por fim foi colocado dentro de uma urna com tecnologias especiais e ar dentro dela. O ar dentro dela foi substituído por nitrogênio, o que evita qualquer processo oxidativo e inibe o desenvolvimento de microflora bacterianas e fungos aeróbios. Foi verificado algo de sobrenatural sobre as condições do corpo? Quem responde essa pergunta central é Eurásio Penelli, médico legista. De 1977 a 2005, ele foi diretor sanitário da Casa do Alívio do Sofrimento, hospital fundado por Padre Pio. Espero não escandalizar ninguém ao afirmar que a esperança humana ficou decepcionada, mas penso que intimamente cada um de nós nutre a ideia de que seu corpo está incorruptível, ou pelo menos que foi descoberto alguns sinais sobrenaturais. Infelizmente, as transformações naturais, apesar de terem mantido seu semblante humano, aniquilaram todos os vestígios dos selos sagrados que o Senhor imprimiu no corpo, que durante meio século envolveu a verdadeira essência da cruz, o que era o crucifixo de imensos dons espirituais. Então, Santo Padre Pio ficou, né, com a chaga do Senhor durante a vida toda dele, né? E após sua morte, o Senhor os retirou dele, como fez com outros santos também. E isso, irmão, Padre Pio foi um homem de santidade estupenda, com a vida cercada de imensos sofrimentos e humilhações. Também manifestou diversos dons extraordinários e fez muitos milagres em vida. Por isso alimentamos a nossa fé. O corpo de Padre Pio ainda bombeia sangue na cintura. Ao contrário do corpo de Santa Verônica de Giuliani, cujas feridas permaneceram visíveis em seu corpo, tem alguns santos que as feridas, né, as chagas do Senhor, que eles foram chagados, como São Francisco de Assis, Santo Padre Pio, Santa Verônica. Alguns santos permaneceram após sua morte com o vestígio das chagas. A Santa Verônica de Giuliani foi uma delas, que permaneceu visíveis em seu corpo, 300 anos depois dela morrer. No corpo de Padre Pio ainda bombeia sangue na cintura. É um grande mistério para a ciência explicar isso. Todos os estudos realizados ao seu corpo concluíram que não há explicação científica ou médica para isso que está acontecendo com o corpo de Padre Pio. Muito de nós vimos esse fenômeno com os próprios olhos através de uma foto tirada dessas incríveis cenas.
Ele é um corpo humano que ainda não conheceu a morte. A Igreja tem ficado conhecida durante toda a história como santos cujos corpos permanecem saudáveis, mesmo depois de longos anos de sua morte. Santa Verônica Giuliani, por exemplo, cujo corpo não foi decomposto, ela ainda carrega as feridas de Cristo, mesmo que tenham decorrido centenas de anos desde a sua morte. 50 anos após a morte de São Pedro do Batista, o exame médico mostrou que o corpo do santo italiano ainda estava sangrando quando ele foi esfaqueado por uma faca. Do corpo do grande santo da Itália, o de São Francisco de Assis, exalam maravilhosos aromas de rosas, até hoje. O corpo do santo italiano foi exibido durante 17 meses entre os anos de 2008 e 2009 na igreja de Nossa Senhora de Atia, em Santo Stefano, onde cerca de 5 milhões de peregrinos, incluindo o Papa Bento XVI, rezavam em frente ao mausoléu. O corpo de São Padre Pio foi sepultado no porão sobre a estrutura da igreja, onde as marcas das feridas de Cristo desapareceram em seu corpo na véspera de sua morte. Então, antes dele morrer, o Senhor Deus tirou as chagas de Jesus do seu corpo. Um dia antes dele morrer. Um cirurgião ficou encarregado pelo santo durante meio século e viu sua incapacidade de um dos melhores médicos para analisar, tratar e substituir qualquer coisa nele. O Padre Pio de Pietrelcina pertenceu à Irmandade dos Irmãos Menores. Pio viveu entre 1887 até 1968. O João Paulo II, nosso Santo Padre, proclamou como beato em 1999 e um santo em 2002. Nascido em Pietrelcina, ele serviu após sua ordenação a San Giovanni Rotondo em 1916 até a sua morte. Então, o corpo de Santo Padre Pio continua ainda e está preservado em San Giovanni Rotondo, na Itália. Maravilhas no sacramento da confissão. Padre Pio de Pietrelcina entregou-se inteiramente ao mistério da confissão. Ele sabia que esta é uma das maneiras mais eficazes e maravilhosas que Jesus Cristo deixou para aliviar o sofrimento do coração e libertar das garras do demônio. Por isso, Padre Pio passava até 14 horas por dia no confessionário. Em muitos casos, quando os fiéis não tinham coragem de confessar um pecado, Padre Pio o revelava por inspiração divina. Isso ajudava muitos fiéis a se libertarem de seus males. Aliás, por isso Padre Pio sofreu ataques terríveis do maligno. Foi torturado, tentado e testado muitas vezes, mas não esmoreceu. Oração e ação. Padre Pio queria aliviar não somente o sofrimento espiritual das pessoas, mas também o sofrimento físico. Por isso teve a inspiração de construir um grande hospital, que ele deu o nome da Casa Alívio do Sofrimento. Esta obra maravilhosa tornou-se referente a toda a Europa. A espiritualidade que se espalha. Atendendo a um pedido do Papa, Padre Pio criou os grupos de orações, com o objetivo de aliviar os horrores causados pela Segunda Guerra Mundial no coração das pessoas. Esses grupos se tornaram células cativadoras do amor e da paz de Deus num mundo cheio de sofrimento. Falecimento. Quando os grupos de oração celebravam 50 anos, reuniu-se uma grande multidão em San Giovanni Rotondo para uma missa comemorativa. Esta foi a última missa e a última vez que os filhos espirituais de Padre Pio ouviram. Na madrugada de 23 de setembro de 1868, na sua cela conventual, Padre Pio entregou seu espírito, faleceu com fama de santidade e deixou uma multidão de pessoas que se tornaram seus devotos e filhos espirituais, nos incontáveis e grandes grupos de oração que se multiplicava por todo o mundo. Devoção a Padre Pio de Pietrelcina.
A fama de santidade de Padre Pio tornou-se cada vez maior após sua morte. Esse é um dos requisitos para que se inicie um processo de canonização. Além disso, muitos fiéis testemunharam terem alcançado graças pela intercessão de Santo Padre Pio. Por isso, o processo de canonização do Padre Pio começou em 1982. Padre Pio foi beatificado em 2 de maio de 99. A canonização em 16 de junho de 2002 pelo Papa João Paulo II. Dali em diante, passou a ser chamado Santo Padre Pio de Pietrelcina. A sua festa litúrgica é comemorada todos os anos no dia 23 de setembro. Os sinais dos milagres de Padre Pio. Além dos estigmas que tiveram durações de 50 anos, existiam outros vários relatos atestando que Padre Pio tinha um dom de bilocação. Entre os tantos milagres atribuídos à sua intercessão está a cura de uma criança chamada Mateu Pio Colella. Sobre ele desenrolou todo o processo de canonização de Padre Pio. Os papas reconhecem a santidade de Santo Padre Pio. O Papa Bento XVI disse sobre ele: Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à terra para converter os homens. Santo Padre Pio, rogai por todos nós. Papa Paulo VI disse: Vejo que fama ele alcançou. Quanta gente de todo o mundo ele reuniu em torno de si. Mas por quê? Porque era um filósofo? Porque era um sábio? Porque empunhava de meios? Expulsava os demônios? Não, mas porque rezava a missa humildemente. Confessava de manhã à noite. Era difícil de dizer representantes estampados dos estigmas de Jesus. Era um homem de oração e de sofrimento. Papa João Paulo II disse: Padre Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina, sobretudo através do sacramento da penitência. Os mistérios do confessionário atraía inúmeras multidões de fiéis, mesmo quando ele tratava os peregrinos com severidade aparente. Eles tomavam consciência da gravidade dos pecados e, arrependendo-se sinceramente, voltavam quase sempre atrás para o abraço pacificador do perdão sacramental. Exumação, exposição pública do corpo incorruptível de Padre Pio aconteceu no dia 20 de abril de 2008. O mesmo dia, foi exposto para o público na cipra da Igreja de Santa Maria das Graças, em São Giovanni Redondo. Padre Pio pôde ser considerado o apóstolo do sacramento da confissão. Através desse sacramento aconteceram grandes milagres de cura de corações feridos e conversões. Santo Padre Pio, rogai por nós. Esse então foi mais um videozinho aqui no canal para vocês da vida de Santo Padre Pio de Pietrelcina. Esse homem extraordinário, como dizia nosso Papa, Bento XVI, que eu acredito que será um grande santo também, ele dizia a respeito de Padre Pio: esse homem é aquele homem extraordinário que Deus envia de vez em quando à terra para converter os homens. Que Santo Padre Pio interceda junto a Jesus, junto a Nossa Senhora, junto a nosso Deus, para que o nosso Pai suscite mais homens e mulheres desse jeito. Homens e mulheres que Deus manda para a terra para converter a humanidade. Santo Padre Pio, roga por nós, roga por nossas famílias, nossos filhos. Santo Padre Pio, roga pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo inteiro, para que suscite santos e santas, para que leve mais pessoas ao coração de Jesus. Santo Padre Pio, rogai por nós. Estivemos e permaneceremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege,
me guarde, me governe, me ilumine. Amém.